Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Depois de um primeiro tempo excelente no Maracanã, o Corinthians voltou a jogar mal na fase final. Tem muita coisa boa, mas também bastante crítica, principalmente feitas pelo volante Fausto Vera. Eu vou explicar para vocês. Por falar em volante, o Corinthians e o volante Ralph seguem conversando. Acordo próximo de ser fechado. Bom, e para finalizar o vídeo, vamos falar sobre Santiago Longo, jogador que agrada muito ao técnico Mano Menezes. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta sexta-feira, dia 20 de outubro, e a gente começa falando sobre o bom primeiro tempo feito pelo Corinthians ontem no Maracanã. 2 gols do Yuri Alberto, 1 gol do Fábio Santos cobrando pênalti, um time que pressionou o adversário, uma excelente movimentação. Eu acho que dentro daquilo que o Mano trabalhou durante 10 dias, aconteceu. Foi um time forte, um time consistente, um time que pressionou a saída de bola, que deixou o Fluminense sem muitas opções de ataque. E foi para o intervalo com um placar de 3-1, com um golaço do Yuri Alberto, 2 belas assistências do Maicon. Um time que fez o torcedor ter um pouco de esperança. Voltou do intervalo e aquele time que o torcedor do Corinthians estava acostumado a assistir. Um time apático, uma mudança que o próprio Mano Menezes entende que é discutível se foi boa ou ruim para a equipe, que foi a entrada do Romero. E o time caiu demais de produção, ficou acuado e foi amassado pelo Fluminense na segunda etapa, com o Cássio evitando uma derrota. O Fluminense chegou a empate de forma justa, de forma merecida. Após o jogo, claro, o Corinthians lamentou bastante o empate, os jogadores lamentaram o empate, mas o volante Fausto Vera, ele fez duras críticas ao ex-técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele foi perguntado, né, sobre o porquê que ele não estava jogando, não vinha tendo oportunidades. Ele falou que nem ele entende, que ele sempre trabalhou, que ele sempre esteve à disposição, e que chegou a pedir ao Mano Menezes uma oportunidade. Ele falou, olha, eu quero apenas uma oportunidade. E ontem foi dada essa oportunidade ao Fausto. E quando ele faz críticas, ele direciona toda a crítica ao Vanderlei Luxemburgo, e de forma muito clara, quando ele diz que o Corinthians perdeu muito tempo, né? Que o Corinthians perdeu muito tempo nos últimos meses. E claro que isso deixa muito transparente, né, que existia um problema ali, que o treino talvez não fosse dos melhores, deixando algumas deficiências que a gente via o resultado em campo. Eu até ontem, quando abri a live, eu brinquei. Foi um primeiro tempo de Mano Menezes e um segundo tempo de Vanderlei Luxemburgo. E realmente foi um segundo tempo de Vanderlei Luxemburgo. Então o Mano, o Fausto, perdão, ele falou bastante que o time perdeu muito tempo nesses últimos 5 meses de trabalho, né? Porque não era aquilo que os atletas imaginavam e aquilo que todos os atletas percebiam dentro de campo. Se os jogadores percebiam isso, os torcedores percebiam isso, por que a diretoria do Corinthians não percebeu a tempo? Por que esperou tanto para mudar? Mas a tendência é que o Fausto seja mantido no time para o jogo contra o América no próximo domingo, porque o Maicon está suspenso e o Moscardo, a tendência é que volte, que se recupere de lesão. Então o Fausto deve ser mantido aí por mais um jogo, ele que vai retomando a sua condição de titular, tá bom? Ele falou ainda que o Mano Menezes tem sido fundamental nessa nova fase do Corinthians, nessa mudança, entende que o trabalho do Mano é muito bem feito e que não era assim com o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. Quero saber se você concorda com o Fausto Vera. Aproveita o espaço e comenta aí.
Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Santiago Longo, do Belgrano, da Argentina. O Corinthians tem interesse no jogador, continua ali monitorando o atleta, e as informações que eu tenho são de que é um jogador que tem um perfil que agrada muito ao Mano Menezes. É um jogador que agrada muito ao técnico Mano Menezes. O Santiago Longo, ele tem contrato ainda até o final de 2024 com o Belgrano, tá? E um valor de mercado aproximado de 3 milhões de euros. 16 milhões de reais ali, aproximadamente. Tá? O Corinthians tem acompanhado de perto, já consultou, já conversou com pessoas próximas ao atleta, tentando entender a situação. Mas o Corinthians, evidentemente, todos sabem que tem que pagar o Fausto Vera ao Argentino Júnior, que já acionou o clube na FIFA. Mas é um atleta desse mercado da bola com grandes chances. É um jogador que tem 25 anos de idade, né, e que agrada muito ao perfil ali daquilo que o Mano Menezes busca para reforçar o elenco na temporada 2024. Tem uma boa saída de bola, é um jogador de boa marcação, então, com a possibilidade do Maicon deixar o clube ao final do ano e também do Gabriel Moscardo ser vendido, a tendência é que o Corinthians invista no mercado, sim, em um jogador com a característica do Santiago Longo. Comenta aí, aproveita o espaço, quero saber o que você acha. Conhece o jogador? Deixa a sua opinião. Para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos falar sobre Ralf, o Pitbull, né? Ralf, aquele jogador que todos nós sentimos um pouco de saudade. O Ralf era o nosso protetor ali da zaga, um volante que deixou saudade, sem dúvida nenhuma, e continua jogando, continua atuando, continua trabalhando, né? O Ralf no Vila Nova, lá de Goiânia. O Ralf voltou, né, a ser assunto dentro do Corinthians, mas calma que não será para reforçar o elenco na temporada, apesar que o Ralf está fininho e jogando muita bola. Só para ilustrar aqui para vocês, o Ralf no Vila Nova esse ano, o Vila Nova jogou 46 partidas pela Série B, tá? Na temporada, aliás, na temporada, não na Série B, desculpa. Na temporada, 46 partidas. O Ralf foi titular em 44, titular absoluto, tá? E ele ainda teve 13 jogos que ele atuou pelo Cianorte. Então, olha só, o Ralf já jogou, se a gente somar aí 46 mais 13 dá 59, né? Se eu não estou errado aqui, 59 jogos na temporada. Jogador de 39 anos que continua jogando muito, pelo menos fazendo bem feito e de forma digna. O Ralf tem um débito com o Corinthians, quer dizer, o Corinthians tem um débito com o Ralf, né? E está chegando a um acordo aí, finalizou um acordo com o Ralf agora, de 8 milhões e meio de reais, que é um valor que o Corinthians tem que pagar ao Ralf. Tá? É a terceira negociação entre clube e jogador. Essa história do Ralf, só para que seja bem contextualizada aqui, não está na justiça. É um acordo ainda verbal. O Ralf tem tido toda a paciência do mundo para receber esse valor. O Corinthians fez um combinado de pagar o Ralf em 2020, parcelado. Não pagou e alegou que era uma questão da pandemia. E até há de se entender, não tinha torcida, o clube realmente, todos os clubes, né, acabaram tendo ali problemas de arrecadação. Deixou para 2021, fez outro acordo, não pagou. 2022, nada. Aí também deu. Estamos chegando no final de 2023, né? Estamos chegando no final de 2023 e o Corinthians não honrou os compromissos com o Ralf, tá? Serão mais de 20 parcelas pagas, tá? O acordo. Mais de 20 parcelas pagas, a última prevista para outubro de 2025. Então, 8 milhões e meio que o Corinthians precisa pagar, e convenhamos, hein? O Ralf está sendo gente boa, que até hoje não colocou esse valor na justiça. É o valor ali que ele tem a receber do clube. Direito de imagens, enfim, todas as questões trabalhistas. Muita grana, 8 milhões e meio, mas tem que pagar. O Ralf merece pela história construída no Corinthians e ainda pelo respeito ao clube, já que poderia, tem jogador que sai do Corinthians e saiu do Corinthians em dezembro e colocou o Corinthians em janeiro na justiça.
e já recebeu. Então, só para você ter uma ideia, estou falando do Ramiro aqui especificamente. O Ramiro saiu do Corinthians no final da temporada e já no dia seguinte ali, é exagero, evidentemente, o dia seguinte, mas alguns dias depois colocou o Corinthians na justiça, já foi julgado, Corinthians condenado a pagar o Ramiro. E o Ralf está para tentar receber 8 milhões aí e meio há 3 anos, só na conversa, só na esperança, só na confiança. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Eu volto mais tarde, no final do dia, com outro vídeo para vocês, atualizando as informações do Timão nesta sexta-feira. Valeu? Grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.